Começa agora na Bandeirantes, Vida Esportiva, o programa de todos os esportes. Boa noite, começa agora o Vida Esportiva, o programa de todos os esportes, sempre aos sábados na Band, AM 640 e FM 94.9, ou nas plataformas digitais. Eu sou o César Cidade Dias e ao meu lado meus grandes parceiros Fernando Soares e Pércio Tchula. Hoje, dois entrevistados, Fernando e Pércio, de um esporte muito, mas muito interessante, e eu falava com eles aqui em off, e eles vão falar sobre isso. Eles treinam 16 quilômetros por dia, dois maratonistas aquáticos do Grêmio Náutico União, nosso clube tradicional nessa área. Bettina Lorscheiter, seria assim? Acertei? Parabéns. Lorscheiter. Foi bem, Fernando? Foi bem. Difícil. E o meu xará. Fernando Ponte, teu xará, Fernando Ponte. Boa noite, Bettina. Boa noite, Fernando. Sejam bem-vindos ao Vida Esportiva, que é um programa que eu, particularmente, tenho muito orgulho. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco do nosso esporte, da nossa carreira. Muito legal. E aí, Pércio? Boa noite, Fernando. Boa noite, Bettina. Para começar, a gente podia falar um pouquinho da maratona aquática, para nossos ouvintes não tão familiarizados assim. Até porque na última Olimpíada, por exemplo, apesar do bronze da Poliana Okimoto, o Alan do Carmo ficou apenas em 17º e Ana Marcela em 10º. Não foram resultados expressivos ao ponto de vista do ouvinte que quer a medalha. Mas o quadro é bem diferente quando a gente fala de competições como a Copa do Mundo, que, assim como na Olimpíada, o 10 quilômetros é o padrão, correto? É disputado em 10 km. No circuito mundial, sim. Porque temos os 5 km, 10 km e 25 km. Só em campeonatos mundiais. Perfeito. Então, em 11 Copas do Mundo, a Ana Marcela já ganhou 3, a Poliana Okimoto 1, o Alan do Carmo também já ganhou 1, e sendo que eles são constantes no top 3, só um ano que eles não tiveram lá. Então, para ter uma ideia do que significa, o Brasil está bem representado. A Ana Marcela ainda tem 18 vitórias, é a maior vitoriosa, e a Poliana 16 individualmente. Então, vocês, vamos nesse cenário verde e amarelo que é a maratona aquática, como vocês se encaixam? Como tu começou, Bettina? Tu veio da piscina, né? Exatamente, eu comecei nadando só provas de piscina. Eu comecei a nadar muito nova, né? Com 5 anos eu fui aprender a nadar e com 8, 9 anos eu já participava de algumas competições regionais, assim, bem no começo mesmo. Comecei a nadar no União, então é o meu clube de formação. E fui me apaixonando mesmo pelo esporte, pela natação, e fui campeã brasileira, né, em todas as categorias, mas na piscina. Qual era a tua especialidade na piscina? Era o 100, 200 e 400 livre. O nado de crawl, né? Que é o que a gente faz nas maratonas. E que é veloz, né? Velocista. Essas provas eram... que eu nadava 100, 200, 400 ainda é o meio fundo que a gente chama. Então, eu comecei me destacando nas provas de piscina, e a partir de 2010, incentivada pelo meu técnico, eu comecei a disputar o circuito nacional das maratonas aquáticas. E aí, nesse primeiro ano que eu fiz todas as provas do circuito, eu fiquei em segundo lugar, só perdi para Ana Marcela. Então, isso me motivou bastante a continuar, a fazer algumas modificações no meu treino, para fazer um treino mais específico para essas provas mais longas. Eu sentia que quando eu nadava as provas de 10 quilômetros, a partir da metade da prova eu cansava bastante e o ritmo, eu não conseguia sustentar um ritmo forte até o final. Então eu tive que fazer adaptações no meu treino, aumentar o volume de treinos, treinar mais quilômetros por treino, para o meu corpo se adaptar a isso. E aí hoje em dia, né, depois de tantos anos nadando várias provas, cada prova é única, né? Tem interferência legal da maratona aquática, e tem interferência muito forte do ambiente. Então, quanto mais você compete, mais experiência você vai ganhando para conseguir lidar com tudo isso, corrente, vento, temperatura da água, que varia bastante. Então, o meu começo lá em 2010 era bem aprendendo tudo isso,
a lidar com essas características da maratona aquática, e aí hoje eu me considero assim bem experiente. O que fez tu mudar? Tu era velocista para prova de resistência. O que fez tu mudar? O que tu viu de diferente? Eu não, assim, eu já tinha participado de algumas provas esporadicamente aqui no Sul, Santa Catarina, provas de águas abertas, mas o que fez eu mudar, assim, completamente o meu foco de treinos foi os meus bons resultados na maratona, e também eu gostei. Eu gostei do ambiente, da competição, da maratona aquática. E é uma coisa comum que, assim, os atletas que começam na maratona aquática e que se adaptam, né, que não tem nenhum problema assim com contato físico, com essa questão de nadar numa área bem diferente, no mar ou no rio, é bem diferente de nadar na piscina, porque não tem as raias, não tem aquela linha, né, de orientação no fundo da piscina. Então os atletas que conseguem se adaptar rápido a isso, conseguir fazer um percurso correto, é um nado um pouco diferente, porque você tem que levantar a cabeça para olhar para frente. Tem várias características da maratona aquática que difere bastante da piscina. Então quem consegue se adaptar a isso e gosta, né? Eu sempre gostei muito do mar, de nadar assim, sem a caixinha da piscina. Então foi isso assim que me chamou a atenção. Fernando, como é que foi o teu começo? Bom, foi um pouco diferente. Eu comecei a competir mais tarde, né? Por volta dos 12, 13 anos. Competi a piscina, sim. Mas aula de natação eu comecei mais cedo, mas competi com 12, 13 anos. E eu nadava outra prova, eu nadava 100, 200 peito. E já naquela época eu não comecei em Porto Alegre, eu comecei treinando em Novo Hamburgo, na Sociedade Ginástica. Depois passei a nadar pela online, que foi uma equipe de natação que eles fizeram no Vale dos Sinos. E minha técnica, desde sempre incentivar, falava que eu tinha que nadar maratona aquática. E eu, não, vou nadar peito. Naquela época era mais diversão, assim mesmo. E ela sempre me instruiu a nadar. Eu fazia algumas provas em Santa Catarina, mais amadoras, assim, provas de 1,5 km, 3 km. E ia bem, eu gostava do ambiente ali, da praia bonita, Florianópolis, pegar o final de semana, curtia. E depois eu vim para Porto Alegre, tinha uma grande equipe de maratona aquática, que o Grêmio Náutico União tem histórico nessa modalidade. Eu comecei a me espelhar nos atletas aqui que tinham, e comecei a me interessar cada vez mais e vi que estava ficando sério, assim. Daí em 2009 eu ainda morava em Novo Hamburgo e vinha todo dia para Porto Alegre. Não foi fácil, foi um período um pouco complicado, assim, que eu estava naquela definição de ou eu continuo focado 100% na natação, ou faço um curso para tentar um vestibular numa federal. E acabei que no ano seguinte eu vim morar em Porto Alegre e me dedicando cada vez mais, assim, consegui conciliar a faculdade de Educação Física com a maratona aquática e fui melhorando, assim, ao longo dos anos. E 2017 foi o grande ano para mim, depois de alguns anos batendo na trave, ficando em segundo, terceiro no brasileiro, seletiva para campeonato mundial, ficava perto. E pela história que tu falou, dá para ter uma noção, assim, que o Brasil está sempre ou ganhando ou pegando uma medalha ali em campeonatos mundiais. Então, como o ano passado foi meu primeiro campeonato mundial, eu tive bons resultados, fiquei em quinto, muito próximo da medalha. E para ver como é difícil uma seletiva brasileira, porque são os melhores do mundo, né? Então eu fiquei... foi a primeira seleção e logo me destaquei, fiquei em quinto no Mundial. Só para ter uma ideia, para César Pércio, Fernando, tu teve um ano que tu não pode reclamar, 2017, né? Por exemplo, tu teve um brasileiro, o Mundial em quinto, tu foi eleito o melhor nadador brasileiro, tipo, e tem uma pressão que tu sente que talvez tu seja um cara que daqui a pouco tem que estar em Tóquio em 2020? Pela essa situação e pelo teu primeiro mundial tu já chegar no quinto lugar? Não, essa pressão eu não coloco, assim, eu vejo como possível, assim, porque foi um ano muito bom e eu tô sentindo cada vez eu tô me sentindo no caminho certo, assim, o treino no caminho certo, tô focado, treinando bem
E antes, cada atleta vive momentos difíceis assim na carreira, momentos que fica um pouco desmotivado, mas nos últimos 2 anos, principalmente ano passado, descobri que a fuga dos meus problemas era onde eu ficava tranquilo, era treinando ali, era na piscina, era competindo. Então eu ia nadar com a cabeça cheia, chegava no treino ali, por mais sofrido e cansaço difícil que é o treinador, que a gente sente, era um momento que eu não pensava em nada e só pensava em coisa boa assim, e que eu consegui unir essas coisas assim. Quantos anos tu tem, Fernando? Eu tô com 25 anos. E tu, Betina? 27. 27. Tem uma curiosidade. A gente falou, eu não conhecia, né, a Betina e o Fernando, mas a gente espera. O que tu espera de um nadador? Que chega aqui forte, né? Eles são ombros grandes, largos, tanto as meninas quanto os meninos. Aí chega 2 pessoas que se me dissesse que jogam tênis, eu ia acreditar. Se me dissesse que ginástica, eu não ia acreditar também. Ginástica também fica bombado, né? O treinamento que vocês fazem enfim, água aberta e mais em cima de quantidade do que propriamente de força e explosão, deixa o corpo de vocês mais, assim, humanos, né? Normais. É que a carga de treino e o volume é bem diferente de um atleta de 50 Eu fiz um cálculo rápido aqui, que naturalmente eu precisei da calculadora, porque eu sou péssimo em matemática, mas se vocês me disseram que é 16 km por dia, dá 90. Considero que um dia tu folga. O domingo. Domingo para, né? Nem todos os domingos. Porque tem competição no domingo, às vezes. Não, e tem alguns domingos que a gente treina também, quando fica vai chegando perto de competição, a gente coloca, o nosso técnico coloca 96 quilômetros por semana. Eu já cansei só de ouvir o número. A gente já chegou a 100. Eu nunca nadei 400 metros, se tu somar todos a minha os vida. cachorrinhos da vida inteira. A vida. 96 por semana. Não, e aqui nós estamos falando que tem muita coisa em água aberta, não? Esses quilômetros, ou não? Não, é muito a gente piscina o tempo inteiro e faz tudo isso na depois... piscina. É uma história muito curiosa com uma natação dessa, uma prova de água aberta, que eu tenho que contar. Não sou entrevistado, mas eu preciso falar. Meus primos, tem um primo meu que gosta, é amador, veterano, mas ele gosta, ele faz aquela de TAPS. Não tinha uma em TAPS. Travessia de TAPS. E quando ele nadava, o meu outro primo, irmão dele, ia de caiaque do lado pra dizer, tá indo bem, tá indo mal, tá não sei o quê. Corneteando um pouco também. Não, acho que não. Era pra ajudar. Resumo da ópera. Virou o caiaque do meu primo e o nadador teve que salvar ele. De tão difícil que é, o cara não conseguiu ficar no caiaque, imagina nadando. Se mete o vento também, é difícil equilibrar. Da prova. Vocês já nadaram essa prova? Já nadei. E aqui o Rio Grande do Sul tem essa dificuldade, né? Que tem muito vento e tem o problema da temperatura da água no inverno, e vai fazer uma prova no litoral é quase impossível com o vento que tem, né? Ali em Osório também venta muito. Muito forte o mar também. É perigoso para a organização conseguir colocar um suporte de segurança. Existe ali em Osório, naquela lagoa ali? Eles fazem, mas não é muito... Agora tá começando um novo circuito de travessias aqui do Rio Grande do Sul, mas tem essa dificuldade, sim. Tem dias que tá marcada a prova pro final de semana. Já foi cancelado por causa do tempo. Tem que ter a segurança que não são todos profissionais, né? Até pra botar uma boia pra fazer toda... né? Aquela lagoa ali, tu vai é uma barbada agora, e pra voltar? Claro. Pega um vento contra, não volta. Não volta. Eu tenho uma curiosidade, tu comentou que não tinha conhecido a Betina. Eu me lembro da Betina um tempo atrás, quando tava na piscina. Eu convivia no União e tudo. E Betina, teve uma época que tu competia Maria Lenk, Troféu Brasil e tudo. E na minha visão, tu era a garota dos olhos do União pra natação. Não sei se tu concorda comigo, mas era sempre ela. E aí daqui a pouco tu faz essa transição para águas abertas. E fica um pouco ainda. Porque eu me lembro que o Samuel também, o Samuel Debona também tinha aquela época e tal tudo. E tu sente aqui, por exemplo, que ainda tá, e aí eu falo a mesma pergunta que eu fiz pro Fernando, essa coisa da
impressão? Tipo, tu tava lá, tu tinha bons resultados em Maria Lenk, em Troféu Brasil, e agora nas águas abertas a mesma coisa, ou mudou um pouco? Porque eu acredito um pouco na piscina tem um pouco do glamour, um pouco também, porque é mais visto do que nas águas abertas. A maratona aquática é um esporte bem mais recente do que a natação, né? Nas Olimpíadas, então nem se fala. Mas, sim, eu acho que é uma questão de escolha, acho que não dá pra fazer tudo, né? Então, eu escolhi a maratona aquática por uma série de fatores, né? Principalmente porque eu gosto muito de competir nas maratonas aquáticas, nas águas abertas. E aí acabei deixando mesmo um pouco de lado as competições de piscina. Eu continuo nadando Maria Lenk, Finkel, mas não com o mesmo foco que era antes. Eu falo isso porque a Poliana chegou a fazer 800 e tal. O Luiz Lima, no início, a gente via ele muito em 1500 e também na maratona, mas deve ser completamente... Não tem como dar 100% de atenção, porque são esportes diferentes, então tem calendários diferentes. Mas uma prova, por exemplo, de 5.000 metros na piscina? Existe, mas não no Brasil. Existe, né? No Brasil é a maior distância que a gente faz na piscina é 1.500. E hoje, por exemplo, vamos convocar a Betina pra fazer 1.500, tu vai lá e faz numa boa. Sim, a gente nada. Ou a respiração no último fim que eu fiquei em 4º lugar no 1.500. No fim que eu do 2017. Mas é que tu é meio fenômeno, né? Não, mas é sério, porque não dá, né? Porque imagina, tu faz um tipo de trabalho aí, tu agora vai encarar lá os leões que estão trabalhando a 1.500 todos os dias. Não deve ser fácil. É um outro ritmo, com certeza, um ritmo que a gente está acostumado. Sei eu, até parte Mas muscular. pra gente nadar piscina, assim, seria mais, a gente consegue mais do que um atleta que só treina a piscina e nunca nada maratona para ir na primeira vez ou pelas primeiras vezes para maratona. Eles, assim, é difícil o começo, sabe, até adaptar, é mais difícil do que o contrário, porque a gente também treina muito em piscina. Eu acho lindo esse esporte maratona. É bonito, é atrativo, é bem atrativo tu ver. Não, e a relação com a natureza, nadar e natureza, porque natação é legal, piscina, mas não é natural, né? A piscina tem que fazer fazer um buraco, botar água, fechar. A maratona é uma natação pura, né? Eu tenho que entrar num lado do rio e sair do outro lado do rio. E além desses 16 quilômetros que vocês nadam por dia, como é que é o que mais envolve o treinamento de vocês? A gente faz todos os dias trabalhos na academia, aí tem um preparador físico que faz a programação dos nossos treinos na academia, então basicamente treino de força, mobilidade, core, né, alongamento, vários exercícios assim para complementar o nosso treino na piscina. Isso ocupa quantas horas do dia de vocês? Mais 1 hora por dia. Mais 1 hora. Eu queria que vocês falassem um pouco, a gente sempre comenta aqui no Vida Esportiva sobre a questão dos clubes, estrutura e tudo mais. Para vocês, o quanto é boa a estrutura que o Grêmio Náutico União dá para vocês, em matéria da piscina, tempo, até pela relação como os associados veem vocês também ali dentro como atleta de alto rendimento do clube? A estrutura que o clube oferece de piscina, assim, acredito que é uma das melhores, com um complexo novo. Eles fizeram uma piscina semiolímpica de 25 e uma olímpica de 50, então a gente não pode reclamar da estrutura da piscina. Eles fizeram uma musculação nova para os atletas também, que é muito boa. E os associados eu não sei a relação, acho que é tranquila, mas principalmente o Master ali, que tem uma equipe muito grande, eles olham a gente como se fosse referência, assim, uma inspiração para eles, e é uma troca legal de experiência, porque eles têm muito a passar pra gente e a gente também quer compartilhar com eles. Até o clube ano passado fez uma competição que a gente viajou junto com o Master, então a gente está viajando com a equipe principal, para eles é muito legal, e é uma relação boa assim que a gente tem com eles. E é bacana, porque às vezes eu vou à União, às vezes ali eu vejo, de repente tá algum de vocês treinando na piscina numa raia, e em outra raia tá um associado passando ali. E imagina pra ti, por exemplo, que eu sou um cara que está ali nada, eu tô um cara que vai pra Olimpíada daqui a pouco do meu lado nadando, é muito legal. E essa relação é legal, União até pra daqui a pouco... União tem isso com... União é tradicional nisso, né?
E acho legal continuar investindo nisso, porque tu falasse do Master da equipe, o União não foi campeão mundial Master esses dias aí, ano passado, ano retrasado, não foi? Eles vão muito bem no Master, eles levam uma equipe grande, eu não sei te dizer se foi campeão mundial, mas Teve pode uma ser. equipe, uma Pode ser. dessas Disse por equipes, mas eu acho que Mas tem- tem Não, vários por equipes atletas não, que. por equipes não, mas vários alguns atletas que se atletas, destacaram, Sim, sim. tem atletas que. Que tem recorde também. Isso, recorde mundial. não, são tem. uns caras da minha idade, cara. Não, e eles. Assim? Senhores, Não, Sim, senhores, eles, é. e eles treinam como. Não, os Todo caras são dia ali. São uns tanques de guerra. Sim, Os não. caras são bons nisso aí. Quando E que vocês foram pro Canadá, que foi junto com o Master? Sim, sim. Que ano foi isso? Foi em 2014. Teve o Campeonato Mundial Master e na mesma época conciliou as etapas da Copa do Mundo de maratona aquática, lá em duas cidades vizinhas lá de Montreal, que é Roberval e Magog, Mégantic também. E foi legal a experiência, assim. Eu fiquei na casa de uma atleta master, a Lena. A Lena é minha tia, por isso que eu perguntei. É atleta mato, E tem ela- 51 anos. E ela Eu sou mais novo que ela, não iria ir contra a tua tia. A Lena nos recebeu muito bem lá. A gente ficou com ela, deu baita força e estrutura lá no Canadá. Enquanto eles estavam competindo, fazendo as competições da vida lá no Master, a gente estava treinando e competindo Copa do Mundo. Essa integração se dá, por exemplo, eles estavam numa casa alugada pelo Airbnb, por exemplo. Ó, É. que legal. Como se dá essa Mas, integração? César, eu acho assim, ó, eu sou o cara polêmico das perguntas, tá? Eu tô achando que tá Eu mais... sabia que eu tinha o Toshio, que é meu amigo, que nada lá comigo. Ah, sim. Poxa, é meu amigo também. É. Então, eu sou um... Falar O sempre. negão, ele é bom, né? Ele nada desde Pode. sempre. Ele é metido a surfistinha também. Eu sou- meu irmão de infância. Eu sou um cara polêmico Certo. da mesa, então eu gosto de fazer assim, ó, o clima tá legal, tá leve, mas agora eu vim com umas perguntas mais difíceis, tá, gente? Vamos lá. Momento Horaci Fausto. Nunes, CBDA, toda aquela crise que teve dentro da natação, o quanto isso foi pesado pro atleta, para vocês, questão até financeira e de outras coisas mais, e o que mudou de lá para cá para vocês agora, e se melhorou, se piorou, como é que tá agora? Eu lembro que quando a gente estava indo ali para o Campeonato Mundial esse ano na Hungria, estava recente toda essa situação da CBDA e era até arriscado a gente competir sem estar pela bandeira do Brasil, competir pela bandeira FINA. Então, claro que essa insegurança, assim, a gente sentiu um pouco, né? Tinha a questão das verbas também, demora para liberar a verba, porque tinha algum dinheiro bloqueado. Então, lógico que nós atletas ficamos, né, receosos também em questão do futuro, né, do esporte. A gente espera que isso se resolva o mais rápido possível para que não interfira nas nossas competições, né, representando o Brasil. Esse ano tem várias competições que a gente representaria o Brasil, circuito mundial e tudo. Então, quanto antes se resolver, é melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Eu pergunto outra coisa também, eu digo isso, estava perguntando isso para ele, pode ser para ti, Fernando, para ti, Betina. O William Geraton, do Remo, do União, ele é representante do União dentro do conselho dos atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, né, que agora está entrando com algumas coisas, mudanças, entre elas de ter atletas que possam votar junto à federação. E dá para sentir que os atletas agora estão mais unidos nessa Estão com mais voz. Vocês estão também. vendo isso? Vocês Sim. estão vendo no dia a dia, vocês comentam a respeito disso? Os atletas agora, eles estão vendo que também precisam batalhar para Que as coisas mudem. mudar e também para os atletas explicarem, mostrar o que é o melhor para o atleta. Tem um dirigente que acha que tá fazendo a coisa certa, ele pode estar pensando, mas na verdade não é, já mudou, é outra geração, são outras necessidades. Então essa é a briga, né, do atleta ter mais poder de voto, mais voz ali tanto na federação estadual como nacional, né. Vocês conseguem hoje, eu até queria, Pércio, vamos falar das nossas redes sociais, eu queria fazer uma pergunta também, eu sei que já está, o tempo é
curto, porque quando o papo é bom, o tempo é curto. Então, nas nossas redes sociais vocês ficam sabendo mais sobre os nossos entrevistados e curiosidades do programa. No Twitter e Instagram, vocês nos acham através do Vida _ Esportiva. Já no Facebook, é só digitar Vida Esportiva Band. Na verdade, eu queria perguntar para vocês como é que é a questão da chance de fato de um jovem hoje, uma menina que está escutando hoje a entrevista da Betina, entender se ela pode efetivamente ser profissional da natação. Eu quero ser profissional da natação. Ela consegue ser? Uma menina de 11 anos hoje, ela consegue sonhar no Brasil em ser profissional da natação? Viver disso? Consegue, mas tem que ralar, né? Não é... Bom, mas não. Mas daí dependendo da profissão. Tem que se dedicar muito e tem que gostar muito. Mas se ela pegar e... Não, vou me dedicar, vou procurar profissionais realmente competentes e ir atrás do sonho, não desistir na primeira, segunda, que é muito fácil quando tá difícil e achar, não consigo. Mas depois de tentar 1, 2, 3... várias vezes, daí depois vai. Acho que não pode desistir, né? Esse é o principal. Esse é o ponto. Porque eu me refiro muito também pelas oportunidades que o mercado dá, né? Hoje o patrocínio está cada vez mais escasso. E aí existem as bolsas atletas, que tem gente que quer acabar. Eu me refiro muito por isso, né? Mas nós temos que insistir nessa necessidade. Sim, Fernando, tem uma pergunta. Tem uma também mais polêmica, tá? Mas eu terminei agora há pouco o livro da Rebeca Guzmão, que ela fala sobre a questão do doping e tudo. E ela diz que na natação é muito rigoroso esse controle de doping. E muitas vezes são exames surpresas que acontecem, né? Como é que é o dia a dia nesse negócio? Vocês já tiveram, por exemplo, teste surpresa dentro da União? Como é que é como é que tá esse controle agora? Porque sempre, e às vezes perto de competições como Mundial, como Olimpíada, aumenta esse ritmo também. Como é que é isso aí? A gente é testado assim, regularmente. Aqui no Brasil... nas competições principais, né, do circuito brasileiro, não em todas, mas em algumas tem o exame nos primeiros colocados. Eles selecionam geralmente ali entre os 3 primeiros, 1 ou 2 no feminino e no masculino. E a gente já fez teste surpresa quando o ano passado os classificados para o Campeonato Mundial apareceu lá no União, dia de manhã no nosso treino, a equipe para fazer o teste com os que tinham classificado para o Campeonato Mundial, sem a gente saber, e aí a gente fez o teste. Só que é interessante, né? Porque a Rebeca, e até para vocês não têm o tipo, né? Eu acho que o doping é diferente, né? A Rebeca Guzmão, por exemplo, e até a história dela... É isso que eu ia falar. Eu tava lendo o livro dela e a mudança dela foi muito rápida, tem foi vários gradual. tipos de substâncias também. Exatamente. Né? E aí... Tem uma lista bem grande de substâncias proibidas. Vocês não podem tomar uma aspirina, né? Se tomar, tem que dizer, tomei uma aspirina. Uma Neusa já cai no doping, né? Se toma ali 1 dia, 2 antes da competição, já cai. Tem alguns antigripais, assim, que tem efedrina também, alguns não pode. Que mascaram, talvez. Eles passam a lista e tudo que o atleta ingerir é de responsabilidade nossa responsabilidade. Dele, né? Por isso que a gente sempre pergunta pro médico, ou se a gente tá na seleção, pro médico da seleção brasileira, tô sentindo isso, é ele que vai receitar o remédio pra tomar. A gente não leva assim remédio e toma sozinho. Tô com gripe, vou ali, chego na farmácia e peço. Compra. Sempre liga pro médico. Aqui do União, por exemplo, tô aqui em Porto Alegre, tô com alguns sintomas, falo com o médico, ele que vai avaliar e indicar o remédio. Outra coisa que tem que cuidar também é competição, tem muitos atletas, tem garrafinha, só pega a tua garrafinha, fica de olho, guarda bem na mochila, se tem uma água aberta não toma, pega uma fechada. Aconteceu de atletas. E eu tenho uma última pergunta minha, juro que eu não falo mais. Na natação tem aquela salinha antes da competição que parece um segundo de tensão. Ninguém se olha, ninguém fala. Nas águas abertas, todo mundo fica naquela linha ali e vai aquela correria, tem essa intimidação de olhar assim? Ou é uma coisa mais tranquila que tu tá olhando o horizonte? Não, acontece. É sempre tenso ali antes da prova. Acho que tem que estar bem tranquilo, mas a intimidação, dependendo da competição,
já começa bem antes, né? Tá da competição um mês, já vem uma mensagem no celular. Ah, não, vou lá competir contigo, não sei o que, vou te desafiar. Então não é nem na hora da prova, já começa antes. Peça alguma? Vamos lá. Ficamos por aqui com Vida Esportiva, o programa de todos os esportes, agradecendo a presença da Bettina Lorscheiter e do Fernando Ponte, maratonistas aquáticos do grandioso e único Grêmio Náutico União. No próximo sábado tem mais. Uma boa noite, Fernando. Converso, sempre um prazer. Noite. E continue na Bandeirantes.